Bom, começar então, né? Bora começar, Zé. Bora começar esse podcast. Pode captar. Pode captar. E ninguém aqui quer capotar. Não. Já vamos começar. Ninguém quer capotar, mas pode ser que alguém capote. E é normal. As quedas fazem parte, né, Mara? Isso aí. Então a gente está aqui para dar o pontapé inicial, né, Zé Rodolfo, numa continuação de um projeto, né? Eu falo que é continuação porque já faz 10 anos que você me atura e eu te aturo, né, Zé Rodolfo? Então a gente resolveu juntar esses anos de convívio e trazer aqui para essa galera um pouquinho dessas experiências aí, não é mesmo? Ah, isso é muito legal. E quem diria, né? Depois de 10 anos, tanta coisa que a gente passou, coisas boas, coisas não tão boas, e chegamos nesse momento aqui para tocar um novo projeto, né? Um projeto bem legal, que quer trazer muita verdade, quer trazer muito fato, também muito dado, né? A gente sempre trabalhou com isso, que sem dados a gente não consegue olhar para o futuro e também, né, não consegue acertar nada, mas também trazer fatos relevantes, algumas histórias do que a gente já passou. Não todas, tá, Zé? Não todas, né? Não todas, só algumas. Deixa nos bastidores essa. Mas a gente quer trazer aqui muitos fatos, histórias, até para compartilhar com quem está nos assistindo nesse começo de projeto, né? Então, eu vou começar aqui dando a abertura, falando um pouquinho da minha história dentro do educacional, né? Tenho uma carreira bem diversificada, mas vou falar do educacional, né? Começando ali como analista na Unicesumar, né? Um grande case. Passei por vários cargos até chegar e ter aquela proposta em 2018 para assumir um time de digital, performance com milhões de investimentos sem saber quase nada. Isso é muito legal, né, Zé? Porque assim, eu vim para cá pensando hoje, né, sobre essa construção dessa história, né? E eu tive o prazer, né? Eu sempre falo para todo mundo, por onde eu passo, eu falo assim, tem um rapaz assim, tal, que manja muito, mas foi uma construção que a gente viu nascer do zero. Então, para quem tá nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir, eu queria já de largada dizer aqui que a gente não veio trazer todas as receitas prontas, mas a gente veio trazer caminhos que nós percorremos sobre como captar mais, como vender mais, como melhorar, como se adaptar nesse mundão da educação, né? Então, embora a nossa experiência, tanto a minha quanto a sua, venha de telecom anterior, Exato. Que também é uma grande escola, foi na educação que a gente pôde aprimorar muitas coisas. E é isso. E é muito legal isso que você falou de receita de bolo, porque eu falo bastante que no marketing digital e até em vendas, né? Não tem receita de bolo, né? Não tem uma fórmula mágica que vai te fazer captar mais, que vai te fazer matricular mais. Existe um processo, existe uma metodologia, existe todo um caminhar, uma maturação até você ter uma eficiência e nem tudo que dá certo para uma instituição de ensino vai dar certo para outra instituição. Eu acho que essa é a riqueza desse podcast aqui, a gente trazer esses fatos e dados que vão trazer aí para as pessoas um conhecimento maior e elas vão conseguir aplicar também nas operações delas. Legal. Ô Zé, mas muita gente não nos conhece, né? A gente se conhece muito aqui, né? 10 anos já de convivência, a gente só de se olhar já se conhece muito. Mas conta um pouquinho aí pra galera, quem é o José Rodolfo? Lá na empresa, né? De vez em quando as pessoas falavam que você era o marrentinho, né? Que gostava das coisas ali, tudo, né? Em cima do laço, né? Mas conta aí pra galera, quem é este José Rodolfo, também conhecido como Zé Rodolfo? Zé Rodolfo, tanto Zambrin, enfim. Então, José Rodolfo Zambrin, 39 anos, esposo da Flávia, pai do Danilo e da Melina, já há 10 anos nesse mercado de educação, CEO da Thor, né? Então hoje a gente tem uma agência que está focada no ramo educacional. Acho que também não seria, né, novidade falar que é do ramo educacional pela minha bagagem. Uma experiência aí, né, dentro de todas as ferramentas de digital, tráfego pago, gestão de time, construção de site, tagueamento. Então, né, dentro desses 10 anos, adquiri uma experiência grande
E aí agora com a agência a gente tem, né, inúmeros clientes de educação. E é isso, né? Uma pessoa para frente, super organizada, você já falou, né? Gosto muito de organização, prezo por organização, então acho que tô no caminho certo. Minha formação não tem nada a ver com o que eu executo hoje. Eu sou formado em redes de computadores, nunca trabalhei, mesmo porque eu tinha uma aptidão por números, por planejamento, e aí fui crescendo dentro dessa área de planejamento e gestão. Isso aí. E a Mara? Eu, né? Quem é a Mara Michela? Eu tive o prazer, né, José Rodolfo, de trabalhar com você nesses últimos, né? Meus últimos 12 anos foram focados dentro da educação, mas 10 anos, né, nós estivemos juntos aí. Então, por isso que a gente está aqui hoje, né? Exato. Porque se essa parceria não fosse de mais de uma década, dificilmente a gente estaria aqui. Mas hoje eu também, né, trilhei um caminho, né, da consultoria, porque entendi que depois de um certo tempo, na minha visão, a gente tem muito a compartilhar, né? Tanto nessas andanças aí pelo Brasil, né? Conheci muitas instituições de educação, muitos polos, a gente vai falar bastante de polos ou representantes aqui de marcas, e eu sempre tinha um sentimento assim, né? Que um dia eu poderia sair de dentro de um único escritório e estar, de vez em quando eu brinco, né? Que meu escritório muitas vezes é a estrada, né? É estar em outros clientes com diferenças muito marcantes, às vezes eles têm os mesmos objetivos, mas a constituição da estrutura dos times é muito diferente. Diferente de você que é apaixonado por estar ali todos os dias com os números, Zé Rodolfo, a minha paixão são as pessoas, né? Porque eu entendo que é por elas, por meio delas e para elas, né, que nós estamos aqui neste mundo trabalhando, né? Mais precisamente na educação, mais ainda, porque eu falo que a gente não trabalha numa indústria produzindo um bem durável, né? Nós estamos ali trabalhando com os ideais, os sonhos de pessoas e manipulados, né, ali, manuseados por outras pessoas. Então, eu vejo que nós dois unimos aqui duas expertises muito importantes, né, sobre os fatos, os dados, os números permeados aí por pessoas. Então, é isso. Sou mãe também, né? Sou mãe da Júlia e da Beatriz e de mais uma filhinha de 4 patas, a Violeta. Sou apaixonada, sou casada também. Tenho 47 anos, pode falar que não parece, né? Mas gosto muito de estudar, né? Então eu vejo que se a gente está aqui hoje é para compartilhar um pouco desse conhecimento e também estimular que as pessoas continuem estudando. Nós vamos falar de vários temas aqui, mas eu sempre digo que o nosso fio condutor é a educação, é o estudo, é o conhecimento. Então, quem ficar aqui com a gente, acredito que vai ter boas pautas aí nesses próximos encontros. Com certeza. E eu até lembrei de um fato, logo no comecinho, quando eu cheguei, você já estava na operação, estava lá no call center. E eu lembro que as planilhas não existiam. Era tudo no papel. E essa sinergia começou daí. Opa, tá no papel, não, vamos fazer uma planilha, aqui são pessoas. E a gente foi construindo essa relação e passamos por várias gestões. E a gente sempre junto, depois eu trilhei um caminho e agora você está trilhando outro e a gente se uniu aqui nesse projeto bem legal e tenho certeza que as pessoas vão curtir demais. E esse programa, né, esse nosso projeto, será que vai falar do quê, José Rodolfo? Do que a gente vai falar aqui? Com cuidar, a gente está falando de várias coisas, mas qual que é o nosso objetivo principal aqui? Bom, hoje nosso objetivo principal é sair um pouquinho dessa vibe de receitinha, mas trazer um pouco dessa verdade dentro do educacional e de como se cresce, de como se tem um time escalável, de quais são as ferramentas, daquilo que a gente já testou e deu certo, daquilo que a gente testou e não deu certo e a gente teve que refazer e repensar. Vai trazer um pouquinho dessa verdade aí mais nua e crua, mais com esse desejo de compartilhar com as pessoas essa experiência que a gente passou por 10 anos e até mais experiências que a gente pode trazer aqui do ramo do call center, que a gente aplicou também dentro do educacional. Então acho que é um pouquinho desse misto de conhecimentos entre um marketing digital
e gestão de pessoas, enfim, um pouquinho desse Começa contexto. pelo nome, né, do nosso podcast. Vou contar para vocês, né? Nós ficamos ali, não ficamos muito tempo não discutindo, né? Acho que foi uma tarde ali, né, de algumas sugestões. E eu falei, tem que ter alguma conexão ali com o nosso objetivo. Então, é um nome que vai pegar e tenho certeza, né? Também. Que Pode Captar. Então, hoje é um grande desafio para todas as instituições de educação, seja um colégio, seja uma universidade, seja um centro universitário, que é a captação de novos alunos, né? Então, o nosso tema aqui, né, vai sempre girar sobre a captação de alunos e a permanência destes alunos também. Ainda mais agora nesse cenário de captação, um cenário meio complexo por causa do MEC, de regulação, expansão. Então, tá nesse contexto de captar e tem muito desafio aqui pela frente. Vamos lá, então. Vamos ver qual é este primeiro desafio, né? A gente trouxe uma pergunta aqui, né, vocês viram meu puxar do R aqui, não nega, né, que eu sou aqui do interior do Paraná, né? Vocês vão ouvir muito R puxado aqui, mas eu sou orgulhosa do meu R. É isso aí, eu também. Sua instituição está se preparando para a maior entrada de alunos em 2025? Olha que pergunta. É uma pergunta aqui que ninguém precisa responder agora, né? Só para pensar. Como está esta preparação? E a gente sempre vai dizer que é a maior entrada, né? Sempre a próxima vai ser a maior entrada. Mas você trouxe um ponto muito importante, José Rodolfo, sobre... diferente de outros segmentos, né? A educação, ela, principalmente quando a gente fala de graduação, ela é regulada, né? O ensino médio também, né? O ensino fundamental, mas a graduação ela tem uma regulação muito forte. E desde o ano passado, a gente vem aí, né, observando, assistindo esse movimento, né, que tem mexido muito com as instituições de ensino. Mas isso não pode nos frear, não é isso? Isso Exato. Tem que ser uma pauta, claro, né, de análise, da gente estar conectado com isso, mas não pode nos frear. Inclusive, né, nós já estamos falando aqui de um planejamento importantíssimo para o intake, né, para o processo, que é o mais importante. Algumas instituições vão chamar de processo de verão, outras vão chamar de MOD 1, outros vão chamar de intake 1, não importa. O fato é que janeiro, fevereiro e março são os meses em que as instituições de ensino ali, né, quando a gente está falando de graduação, principalmente, elas têm que estar já, eu falo, com o carro na estrada, né? E esse planejamento precisa ter acontecido bem antes. Perfeito. E esse tema aqui de regulação, acho que tem mexido aí com a cabeça de muito gestor, exatamente porque antes a gente tinha aquela alavanca de crescimento que era a expansão. Eu preciso crescer, eu tenho que aumentar a minha base, eu vou para onde eu não tenho capilaridade. Então, por muito tempo, o ensino, né, a gente está falando muito aqui do ensino à distância, que é muito forte, a gente sabe que desde 2019 vem crescendo ano a ano, e era a alavanca de crescimento onde, né, ou estava escasso, ou a penetração, né, de concorrentes estava muito forte, então acabava indo para uma outra região. Então a gente sabe que hoje o desafio é diferente. Talvez como captar mais na mesma região. Então, qual é o cenário? Quais são as preparações que precisam ser feitas para esse novo momento de eu não posso expandir, eu não posso aumentar minha capilaridade de cursos, enfim. Então, é uma pergunta chave e com certeza a gente vai trazer aqui alguns insights, algumas recomendações, algumas direções, mas não tem nada certo para todo mundo, né? Aqui é algo que a gente vai colocar muito, talvez serve para um, talvez sirva para outro, mas a pergunta-chave é essa: como está essa preparação? E a gente já está, né, 3 meses aí praticamente do final do ano, e você falou que o carro tem que estar, né, na estrada. Todo na estrada ali, mas tem gestor que vai fazendo com o carro andando. E a gente viu muito isso. E o quanto isso é ruim
para esse momento de captação ainda deste tamanho, sabendo que é o maior processo, é mais concorrido, é mais caro quando a gente for falar aqui de geração de lead, de colocar dinheiro, é mais caro porque está todo mundo buscando aquela intenção e realmente, né, existe uma projeção muito grande para esse ano, então tudo fica mais caro, né? Investir em pessoas fica mais caro, investir em ferramentas fica mais caro, captar essa pessoa fica mais caro. Então é um desafio para um cenário talvez aí mais diferente desses últimos 10, 12 anos de educação, né? Um cenário onde existe a demanda, né? A demanda é latente, né? A educação e pessoas que chegam para este momento de educação, ela é grande, mas existe também uma concorrência muito grande para esta demanda. E aí é isso, né? Então, mas acho que o primeiro insight aqui que a gente pode tirar é porque eu tenho alguns clientes e eu ouvi de muitos deles quase que um sentimento de paralisia. Bom, eu não posso mais abrir polo, eu estou limitado à abertura de curso, ele ficou ali paralisado. Falei, não, agora que nós temos uma oportunidade de fazer um bom planejamento. Então, eu penso, Zé, principalmente que esse efeito do mercado, ele pode ser visto como uma grande oportunidade da gente olhar, né, olhar o nosso mapeamento, olhar o nosso planejamento e falar, poxa, quais são as outras alavancas que eu preciso impulsionar e, ao mesmo tempo, não tirar do meu radar que em algum momento, né, essa regulação, essa legislação, ela vai ter que ser, né, aberta, enfim, né, enfim, a gente não tem muito controle sobre isso, mas o que está na nossa mão sobre controle? E eu tenho conversado muito também com os mantenedores, diretores, gestores de instituições, que assim, tá, você vai esperar março para tomar as decisões, né? Ou você tem que ter um planejamento e seja assim, cenário A, B e C, tá? E se não puder mais abrir polo, como é que a gente cresce, né? Qual é a revisão desse portfólio? Enfim, são N caminhos que a gente precisa tratar com cenário A, B e C. Não é isso? Porque a gente não tem tanta certeza do que vem. Mais ou menos os caminhos a gente sabe por onde deve, né? Onde deve ir essa história. Mas o que a gente não pode fazer, o primeiro ponto, é ficar paralisado. Perfeito. Porque quando a gente fala do mercado educacional, né, de uma concorrência que a gente tem visto, eu tenho certeza que quem vai nos ouvir aqui sabe na sua região o quanto é concorrido. Se ele ficar paralisado, o primeiro ponto é que a gente tem alguma coisa a ser repensado. Perfeito, e esse momento de paralisia para esse cenário, ele não pode existir. Né? Eu acho que quem está nos ouvindo e está paralisado, acho que é o momento de despertar. Aquele start de, opa, eu preciso fazer algo, né? Algo diferente, que seja o começo de um planejamento, né? Nós estamos agora no início de setembro, então tem aí pelo menos 3, 4 meses para começar a se preparar, planejar e executar, para chegar aí sim lá em janeiro com esse carro andando, fortalecido, né, revigorado, enfim. Então, eu acho que ainda tem um time aí para quem não ainda dá tempo, com certeza. Tá parado, se movimentar e se preparar para esse intake que eu tenho certeza que vai ser aí um divisor de águas para as instituições de ensino, né? Com certeza sim. Então, essa pergunta faz todo sentido aí, né? Leva a reflexão, né? Como eu estou me preparando para esse que vai ser com certeza a maior entrada de alunos de 2025, seja uma escola, seja uma instituição de graduação, de pós-graduação, de curso técnico, enfim, não importa aqui, né, qual é o produto, mas importa que você tenha a ciência que é momento de preparação. Exato. E tem um outro desafio também, Mário, que eu estava até pensando aqui, a gente viveu bastante isso, que é essa transição dessa preparação por um processo grande e o processo que está acontecendo agora. Porque, querendo ou não, esse processo que está aqui é o fechamento de 2024. Então, também tem esse desafio de operação do gestor entre manter a sua captação do 2024 para manter a sua base, enfim, mas também essa preparação
para o 2025. E eu acho que é esses 3, 4 meses aqui que é o diferencial entre Com certeza. Uma operação que ela tem sucesso, que ela continua crescendo e captando, para uma operação que anda de lado, que não cresce porque não está talvez preparada para esse fechamento de 2024, né? Veio capengando, veio de novo andando de lado e também não está preparada para iniciar esse 2025. Então é um desafio bem cirúrgico aqui, né, do gestor entre colocar suas forças no 2024 e tentar salvá-lo ou colocar sua estratégia para o 2025. Eu vou fazer uma pergunta, né? Você, né, geriu tanto tempo um time de captação que tinha uma meta gigantesca e passou por essas situações. Para quem está hoje, né, para o gestor que está hoje nessa situação, o que você diria? O que você traria de, olha, eu faria isso aqui, né, para tentar olhar para o meu 2024 e também focar no meu 2025. Eu sempre digo assim, né, que bem você falou, nós estamos em setembro, né, bem dizer, o ano já acabou. Então, tudo aquilo que você poderia, vou falar assim, 90% daquilo que você vai colher agora já foi plantado. Então, eu sempre falo assim, não gastaria tanta energia mais, né, porque às vezes você vai gastar uma energia tão grande ainda em 2024, você perde 2024 e perde o primeiro intake, né. Óbvio que estou falando que é para largar e tudo, mas eu digo assim, a semente já foi plantada. Agora sim, gastar uma energia num bom planejamento para o intake de 25, aí sim, porque normalmente é ele que sustenta o ano inteiro. Exato. Não é isso? Normalmente, né? Existem as exceções, mas normalmente é o primeiro que salva. E isso é muito legal, porque tem muito gestor, e a gente viu isso e presenciou, que focou muito no final para tentar salvar e acabou não se preparando para outro ano, e aí ele vive esse ciclo de repetição, né? Que não se prepara para o início do ano e acaba tendo que focar lá no final para fechar. E a gente sabe que é muito difícil, e eu concordo contigo. 90% do que deveria ter sido feito, né, ou já foi feito ou não foi feito e culminou exatamente nessa situação de estar ou não preparados. Isso aí, então vamos lá. Vamos avançar aqui. E a gente falou muito de desafio e agora tá aqui alguns questionamentos para a gente falar de insights. E o primeiro, e é talvez o mais sensível para quem é dono de polo, para quem é um mantenedor, é o investimento. Ainda mais se a gente olhar para essa, né, para a questão de, né, vou usar o nosso jargão aqui, não está captando, mas está capotando. E ele não tem, talvez, investimento necessário para fazer tudo aquilo que ele precisa fazer. E eu, né, sempre olhei para isso, que eu acho que são duas vertentes importantes. O primeiro, pessoas, né? A gente sabe que pessoas, a gente tem inteligência artificial que está aí e a gente vai falar muito, talvez, em próximos episódios aqui no podcast sobre isso. A gente sabe que a inteligência artificial é algo a se estudar, mas a gente sabe que a força mesmo é o cara lá na ponta, é o representante que está no tete-a-tete com o prospect, com o possível aluno. Então eu vejo muitas pessoas, mas também eu vejo um pouquinho de investimento em ferramentas, investimento em tráfego pago, em uma mídia orgânica de qualidade. E a gente vai falar muito sobre isso. As pessoas têm, né, um pensamento de que mídia orgânica não tem investimento, e tem investimento. Precisa se investir, não tem como. Tudo você gasta, até tempo, né? Tempo é um investimento e é raro, né? Então eu vejo que é muito para pessoas e para tecnologia, mais mídia. O que você pensa sobre isso, Mara? Acho que o primeiro ponto é que a gente sair dessa zona comum de colocar todo mundo no mesmo balde, né? Que a gente está falando para públicos, né? E quem vai estar nos ouvindo aqui, a gente não pode comparar, né? Às vezes eu não tenho um budget, eu não tenho o orçamento que as grandes marcas, né? O que os grandes players têm. Aí a gente fica numa situação de que, poxa, mas eu não tenho tanta grana. E aqui a gente não está falando sobre mais ou menos orçamento, a gente está falando de ser eficiente e eficaz no uso do pouco, médio ou muito orçamento, né? Perfeito. Então, o que a gente vai
falar bastante aqui é sobre como a gente pode otimizar melhor esse orçamento. E não é uma matemática simples, né? Porque a gente não está vendendo, né? Aqui, ó, a gente pode ter alguém patrocinando nossa água, Exato. né? Mas a gente não está vendendo uma garrafinha de água que o cliente vai lá e automaticamente pega no prateleiro, pega num freezer, né? A gente está falando de um produto, eu sempre brinco, né, com os meus times. A gente está vendendo um produto que muitas vezes a pessoa não quer comprar. Você entende o quanto difícil é isso? Porque, assim, às vezes ele está vendendo um produto, um serviço, que a mãe dele falou que ele tem que estudar, que o patrão, o chefe, o gestor, o líder falou que se ele não estudar, ele não vai ser promovido. Então, não parte muitas vezes dele. E no Brasil, né, mais precisamente, tem pessoas que vão fazer uma graduação que elas não queriam estar ali. Então, veja que começa pelo próprio produto, pelo próprio serviço. É um serviço que muitas vezes o despertar desse interesse, ele vai em camadas muito anteriores. Por isso que eu digo que essa matemática ela não é tão simples, mas ela é super possível e ela é mista. Eu vejo às vezes mantenedores falam assim, eu vou fazer tudo no digital. Eu falei, você vai jogar dinheiro fora. Porque, por exemplo, não adianta você colocar tudo num canal e se você não tiver uma pessoa boa para poder pegar esse lead e tratar bem e converter. Não adianta se você não tiver um canal lá na ponta, na hora que esse lead chegar, esse aluno chegar, você não tiver uma boa argumentação, um bom roteiro, não é isso? Então, acho que o primeiro ponto é que estamos falando de realidades diferentes, né? As instituições, elas são diferentes, têm orçamentos diferentes, e depois nós estamos falando de um produto que ele não é um produto pronto, acabado, é um produto construído. Eu sempre brinco. Quando que a gente entrega o nosso serviço? Quando o aluno vai lá, enfim, cola o grau e pega o diploma dele. E mais de 45% destes alunos não vão concluir a sua retirada do produto. Então, isso é um dado, vocês podem olhar aí, né? As pesquisas mostram. Isso aí não é só presencial ou não é só EAD, é uma média geral no nosso país. Então, acho que o primeiro ponto aqui é isso, não estamos falando de instituições com os mesmos recursos e nós estamos falando de um produto bastante complexo. Exato, é um produto que está no meio entre sonho, né? A gente sabe que ainda, né, uma boa parcela da população, ela tem esse sonho de se formar, de pegar o diploma, de participar de uma colação de grau, de uma formatura, mas também um misto de uma necessidade, né? De uma necessidade de ser melhor remunerado, de crescer na vida, de ter sucesso. E eu concordo plenamente contigo. Não é só a força do digital, é lógico que a gente vai levantar essa bandeira e também não é só a força do off, é um misto de estratégias que vai caber em qualquer negócio, independentemente se tem muito investimento, e a gente sabe que tem, né, grandes mantenedores, grandes instituições que têm mesmo uma bala na agulha para colocar ali milhões para captar, porque a gente tem uma população muito grande querendo se formar. Mas a gente também tem instituições que talvez não estão preparadas para isso, mas também existe um público potencial que está procurando esse produto. Né? Mesmo não expandindo, mesmo não podendo crescer, abrindo mais cursos, existem algumas coisas internamente que vai ter investimento monetário que talvez pode ser um investimento de tempo de treinamento de equipe, de tempo de maturação de um time comercial com script, de tempo de maturação de ferramentas de CRM, enfim, é um conjunto de muitas estratégias aqui para fazer esse resultado. E eu digo sempre, né, eu adoro atender instituições pequenas e médias, porque normalmente são ali que estão as dificuldades com os recursos, né? Eu falo que sempre os grandes, não que eu não queira atender instituições grandes, não seja isso, mas normalmente eles já têm um time, já têm um budget, já têm um orçamento, mas os pequenos e os médios, eles estão ali, né, tentando aquele lugarzinho, né, de se... Porém, tem uma coisa muito boa nisso, né? Ali é possível fazer coisas mais especializadas, mais no 1 a 1. Você vai falar de campanha de mídia, que o quanto é bom quando a gente pega um cliente que você pode setar as campanhas, por exemplo, lá
na cidade dele, lá no bairro dele. Ao passo que, às vezes, numa grande instituição, você já não tem tantas condições de fazer isso, né? Por conta do volume da escala. Então, acho que tem uma boa notícia aqui para os pequenos. Eu gosto sempre de falar isso, né? Exato. Tem uma vantagem, porque os pequenos e os médios, a gente consegue ser mais cirúrgico mesmo, né? Tanto na tratativa ali das campanhas de off, né? Quando a gente está falando de uma comunidade, uma cidade, né? Uma campanha de outdoor, por exemplo, quanto no digital. E aí você é muito especializado nisso, que isso é o grande case, né, Zé? Que a gente conseguiu ir lá no detalhe, na campanha do curso, para aquele público, né? Que fica um pouco mais difícil quando a gente está falando dos grandes players fazer isso. É possível? É possível, mas os pequenos têm uma condição mais apropriada para ser feito. Exato. Eu costumo dizer que assim, o grande, ele dá um tiro de canhão. A probabilidade dele acertar mais pessoas, porque ele deu um tiro de canhão, né? Ele tinha uma bala muito grande para acertar as pessoas. Já o médio e o pequeno também vai acertar, mas às vezes é com uma flecha. Só que a conversão de quando você atinge a flecha, ela é melhor, porque você está mirando exatamente naquela especificidade. Já o grande, não, ele mira num público muito maior. Então, acho que assim, são coisas diferentes e distintas. E eu acho que tem mercado para todos, né? Basta ter uma estratégia, que acho que é o segundo ponto aqui, que é muito legal. É a definição da estratégia. Porque a gente já viu de clientes que a gente trabalhou que tem as estratégias e tem os que não fazem estratégias e saem fazendo tudo. Desgovernadamente. Não, eu vi isso aqui, eu vou fazer. Mas com o meu parceiro tá dando certo, eu vou testar. Então, ter essa estratégia eficaz, esse planejamento, essa viabilidade, se eu vou conseguir ou não fazer tudo isso, que eu acho que é um ponto também importante. Tentar fazer tudo. E às vezes acaba não fazendo nada. Né? Não entrega nada, não arruma as pessoas, ou seja, não encontra as pessoas para fazer o tratamento, porque ele não conseguiu fazer um processo seletivo legal. Eu vou deixar depois você falar sobre isso. Então, não arruma as pessoas, aí não arruma o marketing, não arruma o orgânico dele, não tem um CRM, mas ele queria fazer tudo. Uhum. E ele planejou tudo, né? A gente tá dizendo aqui, vamos dizer que setembro ele saiu planejando tudo. E quantas vezes a gente fez isso? A gente saiu, planejou, só que o diferencial, nós planejamos, estimamos aquilo que a gente conseguia entregar. Quantas vezes a gente falou, não dá para fazer isso aqui é loucura, nós vamos fazer isso. Então, acho que o grande diferencial, na minha opinião, é exatamente, cara, dá para fazer tudo isso? Eu tenho budget, eu tenho time, eu tenho expertise, eu consigo fazer tudo isso? Consigo, então, beleza, vou fazer. Não dá. Então, faz o básico, né? O feijão com arroz, faz bem feito. Escolha 3 coisas para fazer bem feito. Exato. Né? E eu tenho certeza que dessas 3 vai trazer resultado. Uhum. Vai trazer. E quantas vezes, Mara, a gente já não viu isso? Muitas. Quantas vezes, né? Sai fazendo tudo e lá na frente a gente, vamos ver o resultado. Não deu nada de resultado. Na verdade, só gerou estresse, gerou uma insatisfação, talvez um descontentamento com uma estratégia, com uma ação X, Y, Z, e acabamos lá no final não entregando o resultado. E isso pode acontecer. Pode. E tem uns caminhos, né? Acho que tá aqui no próximo slide, já nem lembro. Tem alguns caminhos, né? Que a gente traz para crescer, né? Porque uma das coisas, a gente quer sempre fazer um resultado melhor do que o ano anterior, né? Eu digo para todos os meus clientes, né? Quando eu pergunto da meta, eu falei, no mínimo, né? Melhor do que o ano anterior. Porque senão não tem lógica, né? Se você, né, não for você vai melhor... capotar, né? Exato, você vai capotar. Né? Alguém, eu falei assim, se você não captar esses alunos, alguém vai captar, porque existe o cliente aí, né, na praça. E é que eu adoro, né, falar de pessoas, e assim, é muito interessante, porque eu recebo muitos pedidos dos meus clientes falando assim, eu preciso contratar um bom vendedor. Fala, nossa, né? Você, o Magazine Luiza, o Sicredi, né? Todo mundo quer contratar um bom vendedor. Eu digo sempre, né? Eu sempre brinco, né? Às vezes não tem vaga para médico.
né? Mas se você chegar numa empresa e falar assim, nossa, eu tenho um excelente vendedor, esse cara vai ter mais acesso do que qualquer outro profissional. Porque Vale todo ouro. mundo precisa de um bom Vale vendedor. ouro. Aí eu sempre devolvo, né, para esses meus clientes, perguntando assim, tá bom, vamos lá. Então aqui chegamos, né, na conclusão, né, uníssono aqui, que a gente precisa de um bom vendedor. O que você entende como um bom vendedor? Aí começa essa reflexão. Então, quando a gente está falando de pessoas aqui, né, José Rodolfo, e aí eu tenho a grata, né, a grata história, porque quando a gente fala, por exemplo, de contact center, call center, central de relacionamento, o nome que você quiser dar, central de vendas, é muito comum as pessoas pensarem num lugar que é onde as pessoas vão passar uma chuva, que é um subemprego. Mas a gente tem experiência, né? Eu tinha uma experiência muito grata né, na instituição de educação por onde a gente passou, de ter pessoas sentadas numa posição de atendimento há 10 anos. O que faz uma pessoa, um vendedor, ficar 10 anos, né? E não é uma coisa só, né? São vários elementos. Eu digo sempre, né? A pessoa, ela quer um bom vendedor, ela não remunera, ou seja, ela não traz um ambiente colaborativo onde, se a empresa ganha, esse bom vendedor ganha. Ele não tem, muitas vezes, um alinhamento sobre para onde aquela meta vai nos levar como empresa, e a gente pode falar desde o polo lá, que é o representante, quanto a própria instituição. Acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de pessoas aqui, qual é esse alinhamento de objetivos que você tem com esse seu time? Senão, eu sempre digo, né, vai virar uma fábrica de enxugar gelo, né? Você vai estar sempre trocando equipe. E aí tem um case bem legal de um grupo de polos, né, que inclusive eu sempre troco. E eu sempre brincava, né, que esse gestor, ele tinha uma equipe, e é interessante que era uma equipe de mulheres, assim, há mais de 10 anos que estavam com esse gestor. Então, elas, assim, só de olhar, elas já conheciam tudo. E aí o processo de vendas, ele fica muito mais fácil. Então, eu digo assim, primeiro é formar o seu time, com a sua cara, com o seu alinhamento, né? Porque senão você realmente vai ter. E aí, às vezes, eu vejo os gestores gastando muito no digital, tendo aquele investimento altíssimo e investindo pouco na pessoa que vai tratar aquele lead. Eu falei, gente, eu falo, você sempre brinca, é que nem um médico. Ele vai lá, monta uma clínica linda, gasta numa estrutura, nos aparelhos, né, nos insumos, e ele coloca a pessoa mal preparada na recepção. O cliente chega e não passa nem da porta. Então, ele não se preocupou com aquilo que era mais precioso, né? E aí você vai falar aqui de ferramentas, né? Vai falar, mas assim, tá, quem é que está ali junto com você, né? Ele está junto com você de fato, mas aí eu sempre digo, né? O quanto você está dividindo isso com ele, né? O quanto você está convidando ele para esse jogo. Mas não é uma missão simples, tá? Eu confesso, mas a partir do momento que você encontra esse caminho, né? De ter as pessoas, né? E eu converso bastante com meus clientes sobre isso. E às vezes o cliente acha que é só pagar. Não é isso, porque pagar o outro ali, o concorrente, vai oferecer R$50 a mais, R$100 a mais. E eu sempre brinco, né? Que às vezes os clientes falam assim, o que tá fazendo ela me deixar? Aí eu devolvo para ele, falo assim, e o que você tá fazendo para ela ficar? As Boa. Que ficam por quê? Então, às vezes, os clientes, né, os gestores, eles ficam preocupados nos motivos das saídas, quando, na verdade, a preocupação, né, ou o foco deveria ser o motivo que elas ficam e Exato. Não porque elas vão embora. Exato. E, Mara, eu acompanhei tanto, né, lógico que nunca, né, esteve dentro da minha operação enquanto gestor nessa área, né, mas eu tive um time, hoje na agência também tem um time, e a gente sabe que lidar com pessoas é muito sensível, né, são pessoas diferentes, criações diferentes, mas eu acho que você tocou num ponto que, para mim, acho que é o diferencial, e depois vou te fazer uma pergunta aqui, mas para mim o diferencial é propósito. Eu acho que muito mais do que só a remuneração, é lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro, não tem, né, ponto final, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, ponto. Mas eu acho que talvez o que mantém uma pessoa tanto tempo sentado numa cadeira, igual há 10 anos num call center, e quem já trabalhou no call center, e se alguém que está ouvindo a gente sabe o que é trabalhar no call center, é complexo, é difícil. Tem dias em que você pega um cliente que não está muito bom. Eu já
já não contei aqui, mas na minha carreira de telecom eu já comecei como atendente de call center, eu sei como é que é, e também, né, pude acompanhar por muito tempo a sua operação no call center. E para mim, né, e vou te fazer essa pergunta, o diferencial é propósito. Então, quando a pessoa ela enxerga um propósito, e aí dentro da educação, eu acho que a gente tem um propósito lindo, que é realmente formar uma pessoa. A gente sabe que essa formação, ela muda não só a vida da pessoa, ela muda a família, ela muda uma condição. A gente já viu, né, pessoas que da linhagem foi a primeira a se formar na sua família. Então a gente sabe que, né, o propósito é muito grande dentro da educação, não desmerecendo qualquer outro produto que possa ser vendido como essa água, mas assim, o propósito da educação ele tem aquele sabor diferente. Então acho que para mim primeiro é o propósito, e depois eu vou te perguntar se você acredita nessa renovação ou nesse treinamento, nessa maturação. O que faz, fora o propósito, a pessoa ficar? Porque eu vejo que às vezes a pessoa só entra, não tem um treinamento, não tem acompanhamento, não tem um feedback, enfim, não tem um acompanhamento da alta gestão, e isso também faz com que ela se desvie desse caminho. Hoje você acredita muito mais em treinamento, em como que o gestor que está aqui, que está passando por esse sentimento de talvez não ter um time qualificado, de não ter uma pessoa, às vezes o time dele é uma pessoa só, né? A gente sabe que realidades de polos pequenos que não tem 10 pessoas, tem uma pessoa que faz tudo, que faz a captação, que faz a retenção, que cuida da sala de aula, que às vezes até faz o cafezinho. O que você acha nesse... Eu acho que o primeiro ponto aqui, quando a gente fala de propósito, eu tenho, né, essa palavra foi muito banalizada, né, eu vejo, né, e eu sempre digo, né, será que as pessoas, elas precisam todas, né, ter o mesmo propósito? Talvez não, né, inclusive um dos vídeos que eu gravei, eu falei muito sobre engajamento e motivação, que são coisas diferentes. E aí, às vezes, o encontro gestor fala assim, eu preciso contratar pessoas simpáticas. Eu falei, pô, se você quer contratar uma pessoa, se você quer ter um vendedor simpático, contrata uma pessoa simpática. Porque muitas vezes ele contrata a pessoa porque é a que apareceu, é a que o bolso dá para pagar, e ele acredita que aquela pessoa vai se transformar numa pessoa simpática. Ela pode melhorar, mas ela não vai se transformar numa pessoa simpática. Então, o primeiro ponto, eu digo sempre que está lá no começo, né? Fala lá no topo do funil também, lá na seleção. Investir tempo, né, qualidade nesse processo para trazer essa pessoa que vai ficar muito tempo com você, né? E tá tudo bem se a pessoa quer vir ali para comprar um carro, para estudar o filho, para fazer uma viagem, né? Talvez ela não vai falar ali, eu vim aqui para fazer 1000 matrículas, né? Mas se ela entender que por meio da realização do objetivo da empresa, ela vai atingir o objetivo dela pessoal, aí a gente tem o fit, a gente tem o match. Mas o que acontece? Às vezes o empresário quer que ela consiga entender que o objetivo, que a intenção dela tem que fazer as 1000 matrículas. Não. A intenção dela está no objetivo individual dela, mas ele precisa ter a compreensão, a gente precisa envolvê-lo de tal maneira que ao se realizar aquele trabalho, ele vai chegar no objetivo dele individual, e tá tudo bem. E eu sou uma estudante de neurociência e eu aprendi muito sobre isso, sobre qual é a intenção. Se a gente não sabe genuinamente qual é a intenção daquele indivíduo, a gente coloca as forças motivacionais no lugar errado. Você vai ficar falando de meta, quando na verdade você deveria estar falando sobre o objetivo dele, que a meta realizada, né, atingida, vai poder proporcionar. Então, eu acredito que a gente começa a nossa conversa aqui sobre essa disciplina, né, pessoas, entendimento de pessoas. E aí eu vejo essa alta deficiência, né, principalmente na camada da gestão e da liderança. Ela quer que as coisas aconteçam porque ela entende e aquilo faz sentido para ela, mas às vezes não faz sentido para o outro que está ali. Então, esse primeiro momento do envolvimento, de entendimento, ele, para mim,
a história começa aqui. Legal. E é claro que depois, né, eu vou usar das ferramentas e das técnicas, né, de um treinamento, da elaboração de um roteiro, da gestão do conhecimento ali, né, mas isso nada adianta se eu não começar de uma forma um pouco mais correta, né, buscando e trazendo pessoas que tenham esse, né, esse enlace, vamos dizer assim, com aquele objetivo comum, vamos dizer assim. Legal. Bom, papo bem legal aqui. Acho que a gente quebrando pode, alguns paradigmas, né? A gente pode falar muito desse papo e acho que tem muita coisa pra gente falar aqui, hein? Vamos colocar numa próxima rodada aí do Pode Captar. Eu acho que é muita coisa e quebra realmente muitos mindsets aqui. Com certeza. Bem legal. E é uma nova forma de pensar também, sabe? Essa corrente é uma nova forma, porque a gente está passando por uma outra revolução digital. E esses nossos novos colaboradores é a galerinha aí que tá saindo agora, né? Tá se formando e os objetivos deles estão muito diferentes daqueles que muitas vezes a gente enxergava, né? Há 10, 15 anos aí. Exato, em total evolução. E agora, Mara, falamos de pessoas que eu acho que é um pilar muito legal e a gente vai subindo esse funil para falar um pouquinho de produto. E eu acho que aqui talvez é um grande diferencial para este momento onde existem essas limitações. É o produto graduação ou pós-graduação ou curso técnico, enfim, é esse produto de educação que na minha visão hoje é um pouco não tão explorado quando a gente fala de argumento, de atributo. Eu vejo muito a exploração do preço. Eu acho que talvez aqui a gente vai bater muito nessa questão de preço, quem dá mais desconto, quem dá menos desconto, quem tem um curso com um tempo menor, enfim. Eu acho que dentro desse pilar de crescimento que a gente está falando aqui, trabalhar o produto, então o polo ou a mantenedora, a instituição, conseguir extrair todas esses diferenciais e colocar no mercado o que faz a diferença na vida dessa pessoa que está entrando nesse processo, eu acho que tem um grande diferencial aqui. E para mim é pouco explorado ainda, e o que é explorado são atributos que todas exploram, né? É uma aprovação no MEC, é uma nota do IGC, enfim, né? Então são poucos atributos explorados da qualidade do produto, e sim uma qualidade muito superficial que, né, qualquer uma hoje tem que ter para poder ofertar o curso. Simples assim, se a gente for pensar. Acho que aqui a gente vai voltar num capítulo que é sobre o planejamento e um capítulo até anterior, né? Quem sou eu na fila do pão? Né? Exato. Porque assim, quem eu quero ser para o mercado? E tá tudo bem, gente, se a gente falar assim que a gente quer chegar num público em que ele quer ali ter um produto de qualidade, mas um produto que dê a ele acesso a um emprego, que posicione ele melhor do que ele está hoje, né? Ele não está buscando lá, né, fazer um mestrado, um doutorado, ou ir para Harvard fazer uma especialização. Ele simplesmente quer sair do estágio que ele está, né, da condição que ele está, para ter uma graduação. Então, acho que o primeiro ponto é entender, né, a gente como instituição ou como universidade, centro universitário ou escola, quem é o nosso, né? Quem somos nós? Quem a gente quer ser, né, nessa disputa? Porque senão vira a primeira confusão, né? Ora você se posiciona de um jeito, ora você se posiciona do outro. Então, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem a gente entender ou admitir que a gente tem esse posicionamento. Só que uma vez que você admite que você consegue chegar nisso, aí você coloca realmente todos os seus, né, a sua força naquilo ali. Então, imagino vocês que desenha campanhas digitais, né, deve ter até uma dificuldade na hora que vai fazer o briefing ali, né, sobre esses atributos. Às vezes nem o cliente consegue falar. E aí, como eu já falei também sobre a complexidade do nosso serviço, né, eu brinco, né, muitas vezes eu estava lá no contact center ouvindo ligações, porque eu ia lá para ouvir, parecia um disque pizza.
O candidato, ele liga e aí você perguntou, olha, né, você já fez uma avaliação de qual curso? Ele pergunta que curso você tem. Como se ele estivesse escolhendo uma pizza, né? E, na verdade, ele está escolhendo alguma coisa que ele vai passar por ali 2, 3, 4 anos, muitas vezes, que vai ser o norteador, inclusive, da vida dele. Mas também a gente vem falar com o público, muitas vezes, que não sabe exatamente, né, para onde vai. E aí você tem que fazer algumas escolhas, né? Também assim, qual o posicionamento que você vai ter com relação a esse mix de produtos, né? Até para decidir também se você precisa fazer ajustes ou não, né, dentro do seu portfólio. E às vezes eu vejo, né, alguns clientes falando assim, tem que aumentar o portfólio, e agora que eu não posso mais aumentar? Eu falo, o que você está fazendo com o seu portfólio que você já tem? Você já explorou tudo que você tinha para explorar? Não, veja bem, não. Você não acredita que dá para crescer, né, nesse curso aqui, ou nesse nicho de curso aqui? Eu vejo oportunidades. E se a gente crescer 5% nessa venda desse curso, será que a gente já não é que a gente não tem que ter novos cursos, sempre a gente vai, né, falar, mas você já fez tudo que tinha que fazer com esses cursos que você já tem? Então eu vejo um pouco disso, né, e na nossa experiência, né, a gente fez alguns testes, sim, né, por grupo de cursos, por cursos ou por produto. Então quando eu vejo que esse assunto é um assunto, né, que sempre vai ter aí, né, pontos de interrogação, mas eu ainda acredito que explorar melhor o seu portfólio pode ser mais assertivo do que a gente ficar pensando em só aumento de portfólio. Só aumentar, com certeza. E você falou num ponto que é a realidade. Não vou dizer que 80%, mas assim, na grande maioria, quando a gente vai fazer um briefing para uma campanha, enfim, é difícil para quem está na gestão falar daquele produto. E aí eu acho que a dificuldade já começa daí. Então, quando a gente está com problema de falar do produto, eu preciso dar um passinho para trás e conhecer este produto, quais são os diferenciais, o que ele vai mudar na vida das pessoas, com quem eu vou falar realmente. O que você falou, não tem problema nenhum eu me posicionar, às vezes, como uma instituição que vai buscar um cliente mais no meio da faixa etária de preço. Vou pegar com um ticket menor, não tem problema, mas eu preciso me posicionar para esse público. Eu não posso, né? E eu vejo que também é um erro muito, muito grande é quando eu me posiciono errado para o público que eu quero trazer. O meu ticket ele é muito alto e eu tô me posicionando por um público que não consegue pagar esse ticket. Com certeza. Aí ele vai falar que o digital tá trazendo lead frio. Tá trazendo lead frio, exatamente. Ou às vezes, né? Eu me posicionei muito legal, falei do produto, mas vou voltar nas pessoas. A pessoa não tá preparada para argumentar sobre este produto. E aí o problema é, o lead frio tá entrando porque não tá convertendo, mas às vezes eu não tô trabalhando esse meu produto, eu não tenho um script, eu não tenho as vantagens, enfim. Então acho que é um tema que traz muita discussão e muita gente erra aqui. Talvez teve um planejamento excepcional, de ponta a ponta, mas errou na hora de definir o produto. E o produto é a base para tudo. É a base para uma campanha de marketing, é a base para uma campanha off, é a base para uma meta. Então, se ele errar no produto, ele acaba errando na esteira inteira. Com e certeza. Lá na frente ele vai colher o resultado, que é talvez uma captação não tão bem sucedida. E já falando de produto e falando um pouquinho de estratégia, vamos falar de um assunto que, para mim, eu domino bastante, que é mídia. Mídia digital. E quando a gente fala de mídia aqui, é amplo, né? Podemos falar de tráfego pago, podemos falar de orgânico, podemos falar de uma contratação de um rádio, né? Então, não digo que todas as estratégias vão funcionar, mas existe uma estratégia específica para cada situação. E não digo também que é só o tráfego pago, apesar que eu vou tentar puxar minha sardinha aqui para o tráfego pago, mas eu vejo, e isso é muito legal, às vezes há uma aposta só numa mídia,
né, o gestor ele vai a fundo naquilo e mesmo não está dando certo, mas insiste, não está dando certo, mas insiste, e não tem um planejamento A, B ou C para que, será que se aquela mídia não der certo, eu não tenho uma outra. Então não existe uma diversificação de canais. E isso parte também dentro do planejamento estratégico. Quando você começa a planejar ali, você sabe que você vou fazer um rádio, se eu tiver, né, investimento, se eu tiver budget para isso, eu vou fazer um rádio, um outdoor, vou investir em tráfego pago, vou, sei lá, vou trazer um influenciador, né? A gente testou tantas estratégias de influenciador, então por isso que eu digo que não existe uma fórmula secreta e uma receita única que vale para todos. Exato, né? Tem muito gestor que acha que a gente, né, principalmente quem trabalha com mídia paga, o gestor de tráfego vai pegar ali a varinha de mágica e vai fazer piririm pim pim e vai cair 10 matrículas. Não. Existe uma estratégia, uma diversificação de canais, algo planejado para que lá na frente eu gere oportunidades, né? Eu acho que isso, falando de mídia também, isso é muito legal. Eu peguei muitas situações em que os gestores, né, cobravam muito do marketing ou do comercial a venda, a matrícula. Mas a gente não entrega a matrícula em si. A gente entrega uma oportunidade que, bem trabalhada, com argumentação, com o produto certo, com a pessoa certa, há uma grande probabilidade da pessoa se matricular. É um caminhar, né? O marketing digital, a mídia, seja ela off ou on, seja ela paga ou não paga, vai entregar uma oportunidade que, trabalhada, vai gerar numa matrícula. E olha que às vezes precisa ser muito bem trabalhado e por muito tempo, né? Então, eu sempre falo, né, que você não está vendendo uma lata de Coca-Cola no deserto. Daí, no caso, você não estaria nem vendendo, né? O cliente que está comprando. Aqui a gente tem um processo mesmo, de novo, né? Quem está na área de educação escolheu um caminho lindo de propósito, mas com muita complexidade também nessas grandes variáveis, né? Então, o assunto mídia que a gente poderia ficar, né, horas falando sobre ele, mas eu sempre faço a seguinte provocação, né? Qual o teu orçamento, né? Assim, qual o tamanho, né, dessa fome aí? Porque também isso precisa ser levado em consideração, né? Então, assim, se você tem pouca grana, né, mediante aos seus concorrentes, vamos tentar dar uma cavucada aqui, né, de uma forma mais certeira, né, também pulverizar você acaba pulverizando e virando nada. Exato. Então, assim, como fazer esse planejamento de uma forma a casar com aquele budget, com aquele orçamento que você tem, para que você também tenha cerque um pouco mais essas possibilidades, né? E aí, conforme você vai tendo musculatura, né, ano a ano, você vai testando outras possibilidades. Então, eu sou bastante sincera com meus clientes e falo assim, tá bom, vamos lá, beleza, eu sonho é fazer tudo isso aqui. Se inspirou, né, nesse player aqui, mas tá, vamos para a realidade. O que você tem? Eu tenho uma pessoa no comercial, eu tenho X de orçamento, que não consegue nem fazer um Google Ads, aí né? Eu falei, então vamos voltar para a realidade aqui, né? Onde a gente consegue isso aqui, trazer esse gestor para a realidade também. Então, acho que esse primeiro ponto é a consciência, né? Perfeito. Por onde a gente começa e qual é a nossa realidade dentro para a gente poder, e aí sim, fazendo um processo de crescimento. Perfeito. Né? E o legal da mídia, né? E acho que a evolução agora, né? Falando um pouquinho do tráfego pago, né? Com a evolução do tráfego pago, mais inteligência artificial, hoje a gente sabe que os dois grandes players de mídia paga, que é o Google e o Meta, têm estratégias disponíveis tanto para quem é grande, muito grande, tem muito investimento, e tanto para quem é pequeno e tem pouco investimento. E a gente consegue fazer essas estratégias darem certo. Lógico, com planejamento, com conhecimento, com a consciência daquilo que dá ou não dá para fazer. E é super real, né? Não vou trazer aqui, né? Mas assim, eu tenho um case de um cliente que eu imaginava que pelo volume de alunos que ele tem, que ele gastava, sei lá, uns 200 mil reais em Google, sabe? Falei, pô, não, pela quantidade de alunos. Aí ele me falou, não, esse orçamento é do mês. Falei, do mês? Então me conta um pouco,
né? Então é isso. Não está muito relacionado sobre aos valores só. É óbvio que isso é importante, né? Com certeza. Mas não adianta também você pegar, né, o teu orçamento e ter uma estratégia equivocada, né? Perfeito. Então, eu sempre convido os gestores a pensar sobre isso, né? Às vezes é melhor você não gastar, pegar esse dinheiro e fazer outra coisa do que você colocar de uma maneira errada. Perfeito. E acho que até juntando aqui com mídia, eu vou trazer outro assunto que eu acho que também passou um pouquinho aqui, mas é meta. Acho que mídia e meta tá muito relacionado, porque o que vai balizar o investimento é a meta. Então, se você tem uma meta de, sei lá, crescer 20% da sua outra captação, teoricamente, você precisa ter um investimento para crescer essa captação. Aí existem duas formas. Ou você é muito bom com o mesmo investimento, ou você precisa colocar mais investimento. Não tem para onde escapar dessas duas situações. Ou a sua operação ela é muito boa e eu vou colocar o mesmo investimento e eu vou aumentar a minha conversão. Então, antes caía 10 leads, eu matriculava 4. Agora, com o mesmo investimento, eu vou matricular 6. Então, eu estou sendo muito melhor, eu vou crescer. Eu não consigo melhorar a minha conversão. Eu continuo conseguindo matricular só 4. Mas eu quero crescer 20%, eu vou precisar investir mais. Ou eu não cresço. E isso, para mim, eu vejo que é a maior dificuldade do gestor entender a questão do investimento, né? Da mídia paga. Dessa relação, exato, né? Eu quero crescer, mas eu não consigo investir. Opa, então não. Ou eu melhoro o meu time interno, meu processo, meu produto, enfim. Ou eu invisto mais. Então, ponto, né? Já falo que são coeficientes, né? Ou são coisas ali que você consegue controlar e tem coisas que não estão nas suas mãos, né? Por exemplo, você não controla quanto que a concorrência vai investir, né? Você não controla muitas vezes seu time que estava ali ano passado performando super bem, 40% do time saiu e você não tem mais ele. Mas o fato é que ter a ciência, né? E a consciência que de que forma que eu vou crescer, acho que é o primeiro passo, né? De que forma que eu traço essa meta de crescimento, né? Quais são essas alavancas? É com mais mix no meu produto? É com produto diferente? É sobre um crescimento orgânico mesmo? Então, quais são os esforços que eu tenho que fazer de presença de marca, né? De relacionamento? Então, acho que ter essa consciência, né? Sobre quais são os caminhos, né? E aí passa tudo por um planejamento, né? Anterior. E se aquilo não estiver dando certo, como é que eu ajusto essa rota? Ou melhor, como é que eu faço a leitura porque não está dando certo? Porque é muito comum eu ver assim, né, os desesperos, e aí nós temos que fazer plano de ação, tal, temos que fazer uma força-tarefa, tal. Eu falo, calma, gente, vamos lá. O que não está bacana? Porque não pode ser 100% das coisas. Não, temos que refazer tudo. Eu falei, não, vamos tentar enxergar, né, aonde a gente precisa ajustar. Porque às vezes é um dos pilares que precisa de ajuste, né? A gente viu isso muito em campanha de digital. Vamos refazer a campanha de todos os polos. Não, às vezes eu tenho 20% que você tem que colocar lá a mão, ajustar, você já vai resolver. Pareto, né? Já fala Exato. Isso, né? Então, às vezes é uma operação de terceirização, que você precisa de um pulmão para te ajudar a tratar o volume de leads, né? Porque às vezes o excesso de leads vira um problema também. Eu falo que é um problema bom, mas enfim. Então existem aí N cenários que precisa primeiro você olhar para aquilo e falar, poxa, deixa eu tentar ter esse entendimento, né? Eu estava falando com uma gestora de um polo e eu perguntei para ela, como é que tá? Ela não, tá super bom. Eu falei, tá super bom, né? Tal. Falei, em que lugar você tem o seu market share da marca? Ela não sabia. Então, o que é estar super bom? E naquela cidade ela era a terceira colocada, ela nem era a primeira. Para ela estava super bom. Mas assim, será? Né? Será que ela, olhando para a presença dela naquela região, daqui a pouco ela vai estar em quarto, quinta hora que ela acordar, ela fala, aconteceu alguma coisa, ela perdeu espaço para a concorrência. Então, eu sempre digo isso, né? Qual é a leitura dessas informações que elas estão espalhadas dentro da sua organização. E o que eu vejo muitas vezes, vem bem, de repente, aconteceu alguma coisa e a pessoa não viu.
O que aconteceu, né? Perdeu o time de algumas coisas. Perdeu, às vezes não acompanhou um indicador, ou nem sabia que existia um indicador para olhar e se perdeu. Então, acho que está muito atrelado mídia e meta. E aí, um assunto também que a gente já falou que está travado agora é um pouquinho dessa expansão e desse crescimento que vinha de abrir novos polos, ou de abrir uma nova unidade, ou de adquirir uma unidade, que eu vejo que também é um pilar de crescimento, mas não significa que crescer é só expandir. É só expandir unidades, né? Eu posso expandir a minha capilaridade dentro da minha região. Eu tenho uma opinião muito particular, né? Que agora é a opinião da Mara. Eu acredito aí que foi bom, sabe? Assim, né? Ter esse... Vamos dar uma travada. Porque a gente viu aí algumas práticas muito, muito, né, devastadoras. A gente está falando de educação, né? Alguns polos em açougue, né, que nem existiam, né, então, assim, infelizmente, né, aqueles players que são, né, corretos, né, que são verdadeiros, acabam pagando um preço também, mas eu digo, essa higienização, de certa forma, para quem é correto vai ser bom, né? Exato. Mas também uma oportunidade, né? Então, vocês viram que foi um estanque, né, ninguém precisou fechar a operação ainda, mas o tempo para os polos, né, poderem serem regularizados. Esse movimento é um movimento positivo, que deu oportunidade, né? É óbvio, né, para quem tinha a alavanca do crescimento só com a expansão, com certeza, né, vai sofrer um pouco mais, né? Mas como eu digo, né, existem outras alavancas, né? Você aumentar o teu market share, né, tua presença nos próprios locais que você está, né? A questão do próprio ticket, né? Essa briga, né, que eu acho assim um lugar muito ruim, né, de baixar preço. Estava lembrando, né, quando eu fui fazer a minha primeira graduação, eu tinha que trabalhar o mês inteiro para poder pagar a mensalidade, né? Hoje eu estou vendo gente aí que está trocando a mensalidade por um McDonald's, né? Acho que nem dá para pagar a mensalidade. Então, a gente precisa realmente, né, ter um olhar, né, sobre como essa banalização tem virado contra a gente mesmo. Perfeito, eu concordo contigo, eu acho que é um momento importante para essa regulação dessa briga entre expansão e preço, né? Eu acho que vai qualificar muito mais a entrega de qualquer instituição, olhando um pouquinho mais para a qualidade, para a sua região, enfim. Eu acho que, com certeza, vai ter uma melhora na entrega do produto final de educação, porque vai ser necessário que o polo, que o gestor, ou que as instituições olhem mais para dentro e trabalhem esses diferenciais que as qualificam como as melhores. Né? Mas é fato, né? Também defendo, né, que quantas pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma graduação, né, ou um curso técnico, ou um profissionalizante em locais nesse nosso Brasil que elas não teriam, né? Nem no deslocamento. Então, não que eu seja contra a expansão, mas uma expansão realmente verdadeira, de qualidade, para que a gente dê o mínimo de oportunidades para aquelas pessoas, né, que vão fazer o seu curso, mas que também tenham um mínimo de entrega, né, de qualidade sobre esses produtos que elas vão ali adquirir. Legal. E por último aqui, né, quase chegando no final do nosso podcast, acho que também é um assunto que não é de hoje, né? Não é de hoje que existem ferramentas, mas a gente vê que essas ferramentas se aprimoraram muito. E quantas ferramentas nós não testamos nessa caminhada? Ferramentas que deram certo e algumas que não, ferramentas que eram desconhecidas, CRMs que a gente nem conhecia, a gente foi adaptando. Então, eu acho que talvez um diferencial, e até conectando com um pouquinho da mídia, um pouquinho da meta e expansão, é utilizar essas ferramentas que estão emergentes agora. Eu acho que não é de hoje que o WhatsApp cresceu muito, então, né, uma dica que quem não aposta, ou quem não tem uma operação que está conectada com essa nova geração, né, que é uma geração que é mais imediatista, que quer um contato agora, que a gente sabe que está prospectando não é só uma instituição, é 10, né, pela
pela gama de instituições e de oferta, é normal que o nosso potencial aluno ele vai olhar para várias instituições e ele quer mais dinamismo. Então, eu vou trazer uma ferramenta aqui que eu acho que é importante, é uma automação no WhatsApp, um bot. E tem hoje no mercado as mais acessíveis para aquele polo que não consegue pagar uma grande ferramenta, mas também tem uma ferramenta robusta. Vai muito do investimento, do planejamento, quanto que a pessoa se preparou para isso. Mas eu acredito muito que um grande diferencial hoje é essa automação, é esse tete-a-tete que vai talvez limpar um pouquinho dessa base que vem menos qualificada, para que quem é qualificado caia no recurso mais precioso, que é aquela pessoa que está preparada, aquele vendedor que está preparado. Então, eu acredito que ter essas ferramentas e apostar também nesse planejamento, em ter uma ferramenta de automação, ou que mande e-mails para quem é, né, mais sênior, assim, eu leio e-mail ainda, né? Uhum. Os jovens de agora provavelmente não. Então, também ter essa diversificação de... Você falou jovens, agora você ficou parecendo um velho. Jovens, né? Então, ter essa diversificação de canais com que eu vou falar com o meu público, e aí, por isso, também é importante saber quem que é o meu público. A gente já falou tanto disso, né? Às vezes, e eu já peguei muito disso, sabe, Mara? De pegar um cliente que o público dele é jovem, né? Tá ali na faixa dos 18 a 25, é um público que está muito conectado e ele só manda e-mail. Então, ou manda SMS. Pô, você tá falando errado com o seu público. Então, acho que ter essas ferramentas também faz parte dessa nova inovação para esse mercado emergente que a gente vê em 2025. De novo, né? Entender quem é seu público e tentar conectar ferramentas que sejam aderentes ao seu negócio e aquele público. Por exemplo, eu sou, acho que eu estou na régua de quase todas as instituições de ensino. Cara, às vezes eu faço a primeira pergunta lá, né, sobre o curso, a pessoa me manda um jornal, o Velho Testamento. Já sabe, assim, eu estudo bastante. As conexões cerebrais, né, dessa geração, elas são conexões cerebrais que elas estão sendo preparadas para vídeos curtos, para imagens curtas, né? Você pode ver as músicas, né? As músicas que estão sendo lançadas, elas são muito menores, né, de tempo do que eram as músicas. E aqui eu não estou fazendo em juízo de valor, mas assim, se você sabe que o seu público, né, hoje, ele está buscando essa informação mais rápido, como é que você me coloca um portfólio com os 45 cursos? Né? Então, assim, eu penso muito que é sobre isso, sabe, Zé? Tá, legal, eu tenho uma ferramenta, como é que eu uso isso a meu favor? Outro exemplo, né? O Google Meu Negócio, né? Eu mesmo procuro muitas vezes o endereço, né? Ali, né, pela página. Cara, tem gente que coloca uma foto lá que parece a casa assombrada, né, da sua fachada. Exato. Poxa, as pessoas estão buscando a referência por ali. E é uma ferramenta que você não paga nada. Entendeu? Então, assim, às vezes ela quer uma grande ferramenta e tal. Poxa, como é que tá lá? O seu, né, a tua localização, as tuas referências, né? Você está cuidando daquilo que é de graça para você? Outras vezes, né, eu vejo lá o próprio site da empresa. Cara, eu só de olhar eu já desisti. Né? Eu falo, meu Deus, é muito difícil. Então, essa questão, né, de não ser usual, de não ser fácil, né, de você navegar, cara, você já espantou metade do teu público ali. Então, eu sempre falo assim, ó, para além das ferramentas, é como você gere tudo isso, como você cria atração, como você dá criatividade. Eu falo sempre, né, que quando a gente tem pouco recurso, e você e eu sabemos que a gente trabalhou muito tempo com recursos escassos, a dose de criatividade tem que ser muito maior. Perfeito. Perfeito. Porque ferramenta, né, tem para todos os gostos. E com bolsos, certeza, né? Gostos e bolsos. Com certeza, você saber usá-la vai fazer uma diferença. E é isso, né? Nesse cenário de, não posso crescer, não consigo fazer isso. Se você conseguir ganhar 1% dessa conversão, tenho certeza que vai fazer uma diferença gigantesca e às vezes o ganho é nessa execução dessa ferramenta.
Isso aí. Né? É um WhatsApp diferente, pode ser até um e-mail diferente, né? Menos textão. Às vezes eu leio textão, mas menos textão, mais criativo, mais visual. Então a gente está numa era né, de diversificação. Eu acho que, né, não é uma estratégia só, não é uma ferramenta só, né? Então não vou nem citar aqui nomes de ferramentas para também não enviesar as pessoas, mas eu acho que tem essa diversidade de ferramentas que pode atender todo mundo. E bons caminhos. Que legal, Mara. Falamos aqui de vários pilares e a gente vai abordar muitos aqui, né? E chegamos aqui praticamente no final da nossa conversa. E eu queria perguntar para você um recado final para o nosso próximo bate-papo. Zé, adorei estar aqui, né? É tão bom a gente reviver, né? Reviver é viver novamente, né? E é legal quando a gente pode viver novamente coisas bacanas e nos traz aprendizado. E os próximos encontros, eles vão trazer aqui especialistas também nos assuntos, né? Eu gosto bastante da gente conversar com quem sabe e já fez, né? Então pode falar, eu fiz e eu vi acontecer. E o próximo assunto é planejamento e estratégia em mídia paga na educação. Porque se a gente vai falar de planejamento, sabe assim, na hora que você põe o dinheiro na mesa, isso aqui eu tenho que separar para isso eu tenho que separar para isso, a gente vai ajudar, né? Mas especialmente falando sobre essa questão da mídia paga no digital, na educação, que ela é diferente. Né? Ela é um pouquinho diferente. Eu acredito que principalmente você tem muito a contribuir sobre... principalmente quando o meu recurso ele é limitado. E todo mundo vai falar que tem recurso limitado, mesmo quem tem muito, né? Legal. Então é como a gente otimizar melhor. Então acho que é um assunto que vai ser de muito interesse, né? Para todo mundo que nos acompanhar aqui, extremamente relevante no mundo tão digitalizado. Com certeza. E a gente fez tanta continha, né, Mara? Quando era escasso, tanta continha de padeiro para ver se fechava, né? Então acho que o assunto do nosso próximo episódio vai ser bem legal e vai ajudar aí muita gente a abrir um pouquinho a mente, né, de como investir, aonde investir, se vai investir, se não vai investir. E a hora de mudar, né? Acho que muito sobre isso, né? Quando você está falando de campanhas de mídia paga, você não perder o time de algumas coisas, nem a hora de entrar, nem a hora de recuar. Perfeito. Então é isso. Então, muito legal, Mara. Obrigado pela essa conversa. Adorei estar aqui, né? Acho que nós falamos sei lá quanto tempo, até me perdi no tempo aqui, Zé. Foi muito tempo aqui. Se a gente pegar as novas gerações, eles vão assistir o começo do vídeo e vão pular para o final do vídeo, acelerar na velocidade 2 aqui. Mas eu vejo que a gente tem um lindo caminho aí de compartilhamento com os nossos... quem estiver nos acompanhando. Legal. Gente, é isso. Obrigado. Beijo para vocês. Beijo, Mara. Até mais. Até mais.